povo. Então olha só, irmãos, Jesus desce do monte, o leproso para Jesus, adora Jesus dizendo o seguinte: se tu queres, pode me curar. Algo interessante aqui, bota lá, Dário, no primeiro versículo. Pode passar. Ele diz o seguinte: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Claro que esse leproso, ele sabia que Jesus podia curar ele, ele sabia. Só que o que ele não sabia, que é até hoje, talvez alguns de nós imagina, é saber se Jesus quer curar. Poder e querer. Você sabe a diferença? Você sabe que Jesus é poderoso. Quem crê nisso, diga amém. Ele pode curar qualquer enfermidade, sim ou não? Mas às vezes a gente duvida se ele quer curar. Poder para curar tem. Clara, vai lá para trás, vai. Aquela pé da sua mãe. Vai logo. E aí, o poder, todo mundo sabe, todo filho de Deus, todo cristão sabe que Jesus é poderoso. Mas às vezes gera dúvida: será se ele quer me curar disso? Tem 3 coisas que eu sempre falo que não se deve nem perguntar se... Você sabe aquela frasezinha que a gente usa: se Deus quiser, vai acontecer isso. Ah, se Deus quiser. Não é assim? Se Deus quiser, minha família vai ser salva. Meu irmão, nem fale isso, porque Deus quer. Se Deus quiser, fulano vai ser curado. Você acha que Deus não quer? Se Deus quiser, fulano vai ser liberto. Deus quer, irmãos. Foi para isso que Ele enviou seu Filho, para morrer e ressuscitar, para nos dar vida e vida em abundância. Nunca duvide se Ele quer ou não. Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer salvar sua casa, sua família. Existe uma promessa para isso e Ele vai cumprir, amém? É só você crer. E não pergunte se quiseres. Fala: Senhor, faça isso, no nome de Jesus. E o leproso perguntou, porque era uma dúvida. Leproso já é rejeitado, e ele chega até Jesus, e aí uma multidão, e ele para Jesus, adora e pergunta se ele pode curar ele. Se ele quiser, ele poderia curar ele. Por quê? Já se sentia rejeitado por todos, irmãos. Era a última cartada do leproso. Olha para cá. Era a última cartada do leproso. Só que Jesus ama curar. Jesus ama abençoar. Jesus ama liberar vida financeira para você. Jesus ama salvar sua casa. Ele ama salvar seus filhos, seus pais, sua família. Essa é a vontade dele, que todos sejam salvos. A vontade dele é essa, que todos sejam salvos. E aí esse leproso, Jesus só fez assim: eu quero. É incrível que Jesus respondeu: quero. Jesus poderia só estender a mão e seja curado em nome de Jesus, no nome dele, né? Só estender a mão. Mas Jesus disse: eu quero. Porque essa palavra, essa frase, eu quero, ela é de ontem, é de hoje e sempre será assim. Ele sempre vai querer nos curar. Ele sempre vai querer nos abençoar. Ele sempre vai querer guardar sua casa, guardar sua família, e que você possa fluir na vida dele. Amém, irmãos? É o que era, o que é e o que há de vir. Ele quer. E aí esse leproso, como ele não duvidava do poder de Jesus, ele apenas duvidou ali se Jesus queria ou não, ele foi curado. E o Senhor manda dar uma diretriz para ele, que é interessante, que é isso mais que eu vou destrinchar aqui com você. Passa aí, tá? Aí Jesus estende a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Passa. Aí Jesus disse-lhe então, Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Aí ele dá uma direção para o leproso: mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho
ao povo. Nova aliança, Jesus pede para o leproso fazer algo da velha aliança. Quem que ordenou, irmãos? Moisés, não é isso? Quem escreveu a lei? Vamos, gente. Moisés. Foi tudo através de Moisés. A lei veio por intermédio de Moisés. E Jesus diz: vai ao sacerdote e a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. E aí começa uma diretriz, começa uma regra, começa a cumprir várias coisas para que esse leproso, além de ser curado, ele precisaria ser purificado. É diferente ser curado e ser purificado. E aí eu quero mostrar para você na Bíblia esse texto, Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14, verso 1. Irmãos, o leproso, como eu falei para você, ele era tão rejeitado que ninguém poderia chegar perto. E se chegasse perto e tocasse no leproso, o que aconteceria? Aquela pessoa também ficava impura, na antiga aliança. Na nova aliança, Jesus estende a mão, e a graça que havia em Jesus passou por leproso. Ou seja, se você estender a mão em alguém doente, não é o que está no doente que vem para você, é o que está em você que vai ser transferido para o doente. Quem crê, diga amém. Você crê nisso, irmãos? Porque na lei era o contrário. Se tocasse no leproso, também ficava impuro. Mas na graça, a graça quando toca no impuro, o impuro fica completamente limpo. Amém? Vamos ler então o capítulo 14 de Levítico. Diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Isso aqui é o que Jesus pediu para o leproso que havia sido curado fazer. Essa vai ser a diretriz. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo de carmesim, e isopo. Esse isopo aqui, irmãos, é uma planta, uma hortaliça, que Salomão, ele era muito inteligente, Salomão, e na época ele escreveu sobre algumas hortaliças, algumas plantas, eram a menor das hortaliças, e era parecido com uma esponja. Continuando: mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, expegirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Então essa é a regra para a purificação do leproso. Isso depois do leproso que ele tenha sido curado. Ele só chega nesse nível depois que ele já foi curado, para depois ser purificado. E tudo isso com um sacerdote examinando. Segura o sono aí, gente. Segura. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado aí, bem apertado. Glória a Deus. Amém? Então, o que aconteceu? Esse leproso, ele vai, né? Voltando lá no primeiro versículo, tá? Disse o Senhor a Moisés: vai, esta será a lei do leproso no dia da purificação. Aí, primeira coisa, o leproso será levado ao sacerdote. Só que aqui não diz quem que leva o leproso, só diz que o leproso é levado ao sacerdote.
Então, quem que leva o leproso até o sacerdote, irmãos? O leproso, quero que você entenda, o leproso simboliza nós, que éramos afastados de Cristo. Lembrando que Cristo que veio até o leproso. Muitas vezes a gente pensa que nós é que fomos até Cristo. Não, Ele que nos encontrou. Nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Quem estava perdido e foi encontrado, diga amém. Ele nos encontrou. E aí, alguém leva o leproso até o sacerdote. Então, quando se leva alguém até o sacerdote, quem que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça? Foi o Espírito Santo. Então, essa pessoa que não é falada aqui, que leva o leproso, simboliza o próprio Espírito Santo, que nos leva até o encontro com Deus. E Jesus era sacerdote. Na antiga aliança só existia sacerdote e separadamente um rei. Não tinha alguém que era rei e sacerdote. E também profeta. Ou era profeta, ou era sacerdote, ou era rei. Mas na nova aliança, irmão, Jesus era profeta, rei e sacerdote. Amém? Nós também somos reis e sacerdotes. Quem crê, diga amém. E também temos poder para profetizar. Então, o Espírito Santo que nos leva até o nosso sacerdote. O leproso foi levado até o sacerdote para iniciar o seu processo de purificação. Então, não tem como você chegar a Cristo sem o Espírito Santo. Não tem como você chegar diante do Senhor sem ser tocado pelo Espírito, porque é o Espírito que nos convence. Quando você anda todos os dias, você precisa andar no Espírito. Tudo é através do Espírito. As ondas sonoras de Deus estão passando por aqui. Você só se conecta através do Espírito. Antes disso, éramos mortos no Espírito. Lembra lá de Adão? Quando pecou, morreu no Espírito. Mas no dia que o Senhor nos encontrou, o próprio Espírito nos convenceu que éramos pecadores, leprosos, vivíamos afastados. Nesse dia houve uma regeneração. Nosso espírito reviveu. E o Espírito Santo amalgamou com o nosso. Por isso somos homens e mulheres espirituais. Amém, irmãos? É o Espírito que nos leva. Então, esse homem foi levado até o sacerdote. Está ficando estranho meu microfone. É o Espírito Santo. Então ele foi levado até o sacerdote. Ele não foi só. Ninguém consegue andar só, irmãos. Ninguém consegue. Além do Espírito Santo, você precisa de ter irmãos. Irmãos de aliança, irmãos que você pode confiar, irmãos que você precisa conversar, irmãos que você precisa orar junto, que você precisa chorar junto, que você precisa se alegrar junto, porque precisamos viver em comunhão. Se um dia você estava afastado, ou pensou em se afastar, procure alguém, além do Espírito Santo, e vá até o sacerdote, porque ele é que nos purifica. Amém, irmãos? Segunda coisa, passa aí. Este sairá fora do arraial e o examinará. Quem que vai sair do arraial, irmãos? O sacerdote. Porque o sacerdote é que vai examinar vou falar ex-leproso, porque foi curado. É o sacerdote que examina o leproso. Então, o homem que acabou de ser curado, ele ainda não pode entrar no arraial. É como se aqui fosse, vou botar aqui como se aqui fosse a tenda, e aqui tem o lugar santo, o átrio, o santo dos santos, e nem dentro das cortinas do cercado ele poderia entrar, porque precisaria viver fora, longe, afastado, às margens da sociedade. E o sacerdote é que precisaria sair para poder examinar. Irmãos, Jesus, ele teve que deixar sua glória para poder vir para esse lugar, para poder nos purificar. Ele deixou toda a sua glória e veio para a terra, andou conosco, se fez servo,
com toda a sua glória, para poder nos purificar. Ele é o nosso sacerdote, amém, irmãos? Então ele teve que sair para poder examinar o homem que tinha acabado de ter lepra. E aí ele vai examinar o leproso, lembrando que sacerdote é o que examina, o rei não poderia examinar, a função do rei é outra. E aí esse sacerdote saía de dentro do arraial, olhava o leproso que tinha acabado de ser curado e começou a dar todas as diretrizes, o que precisaria fazer. Então ele olha, vê a pele, acho que imagino eu que examina, pega nele por ali, vê o corpo dele, ele faz um exame para saber se ele ainda tem algum hematoma da lepra. E por isso, quando o sacerdote sai, só lembrando, irmãos, que na antiga aliança nós só vemos uma menção de alguém que foi curado de lepra, que foi Naamã. Só que Naamã não era judeu, então Naamã não teve que cumprir essas diretrizes aqui. E aí só veio acontecer isso na nova aliança, através da graça de Deus, amém, irmãos? E aí Cristo veio cumprir toda a lei e ele pede que esse leproso vá até o sacerdote. Então a função do sacerdote é justamente essa: examinar o leproso e dar todas as diretrizes para poder passar pelo processo de purificação. Agora eu te falo algo, por que Jesus fez isso? Eu tenho certeza que na hora que Jesus estendeu a mão, além de curar, ele também purificou o leproso. Ele apenas pediu: vá até o sacerdote, faz o que tem que fazer, para que todo o povo veja. Mas Jesus já tinha curado e purificado. Esse texto de Levítico, claro que é uma alegoria, mas era assim que era para ser feito. E aí o sacerdote começa o processo de purificação e surge agora, passa aí. O sacerdote ordenará que se tomem para aquele que houver de purificar 2 aves vivas e limpas. Para que 2 aves vivas e limpas? Vamos ver o que acontece com essas aves. Olha só. E o pau de cedro, estofo, carmesim e sopo, passa. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave. A primeira ave vai ser morta. Num vaso de barro sobre águas correntes. Pode passar. Tomará a ave viva. Aí morreu uma, a outra ficou viva. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Passa. E sobre aquele que há de purificar-se, ou seja, sobre o homem que tinha acabado de ser curado de lepra. Despejará 7 vezes. Por que 7 vezes, irmãos? 7 vezes, 7 é o número da perfeição, né? 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Olha o que acontece. Essas 2 aves representam o próprio Cristo. Por quê? Uma morre. A primeira ave que morre representa o Cristo que morreu. A segunda ave, que é a viva, que ela pega o sangue da morta, é colocado sobre ela, e no final ela sobe, ela é solta no campo e vai para os ares. Ela representa o Cristo ressurreto. Primeira ave morreu, o Cristo que morreu. Segunda ave, a ave que foi colocado o sangue e voou, é o Cristo ressuscitado. Amém, irmãos? E esse sangue que está sobre Cristo é o mesmo sangue que está sobre nós. Por que representa Cristo? Porque além da morte e da ressurreição, ele vai para os ares. Quando Jesus morreu, depois ressuscitou, ele ainda passou 40 dias ainda aqui na terra, mas depois para onde que ele foi? Para os ares, ficar com o Pai. Essas 2 aves representam o próprio Cristo. E aí depois ele pega, para que servia esse sopro, que é a planta de espuma? Para molhar o sangue e passar na ave também no leproso.
para ser purificado. E aí essas duas aves, irmãos, além disso, elas representam também os dois querubins na tampa do propiciatório, né? Na tampa da Arca da Aliança. Lembra que tem uma Arca da Aliança, antiga aliança também. Os querubins ficavam curvados na tampa, o sangue era colocado aonde? Na tampa. Você pegava um cordeiro, matava lá, o sacerdote pegava e levava até o Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, e derramava o sangue em cima dos querubins. Os querubins têm asas, então representa isso também. Então por isso, a purificação era um processo longo e chato. Na nova aliança, se você crê e confessou, você é curado, você é purificado, você é justificado, você é perdoado, a sua dívida está paga e você vive livre no Senhor. Amém, irmãos? O processo é esse. Agora, esse homem, lembrando que o leproso era o homem mais rejeitado de todos. Lá na frente, esse homem, vamos ver o versículo 14, passa aí mais um pouquinho, Taio. Versículo 14 diz assim: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar, ou seja, na ponta da orelha do homem que estava leproso, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Porque tudo que nós ouvimos, você absorve. Por que precisamos do detox? Porque quantas coisas a gente tem ouvido e tem infiltrado dentro de nós e ido para o coração. Quantas informações, quantas notícias ruins, quantas coisas que você tem escutado, que tem te influenciado. E sabia, irmãos, houve um estudo que alguém mais tímido do mundo, a pessoa mais tímida do mundo, ela tem poder, sem saber, ela tem o poder de influenciar pelo menos 20 mil pessoas durante a sua vida toda. Muitas pessoas talvez tenham te influenciado e tenham entrado no seu coração. Hoje é o dia de você fazer esse detox. Você vai eliminar tudo aquilo que tem te travado, te atrapalhado, te deixado para trás, te deixado oprimido, te deixado triste, porque o que você ouve pode te atrapalhar. E é instantâneo. Às vezes você está no celular e alguém manda o áudio, quando você termina de ouvir o áudio, o semblante muda. Chegou uma notícia ruim. E aí a notícia pode vir ruim, mas entrou no seu coração, te abateu. Você poderia até ajudar a pessoa que te deu a notícia, mas afetou você. Ou então alguém falou de alguém para outro e você ouviu e entrou justiça própria dentro de você. E aí começa o fuxico, começa a fofoca. Nós precisamos desse detox. O sangue tem que ser colocado na orelha direita. Por que é colocado também no dedo polegar direito? Porque aquilo que nós tocamos precisa também ser purificado. Por que é colocado no polegar do pé direito? Porque significa o nosso caminhar, por onde nós estamos andando, precisa ser purificado. Irmãos, a promessa é: aonde você colocar a planta dos seus pés, ali vai ser abençoado também. Amém, irmãos? E você vai prosperar, para a direita ou para a esquerda, para frente, para trás. Aonde você colocar o seu polegar direito, com sangue derramado, você vai ser abençoado. Amém? E aquele lugar que era trevas vai se tornar luz, porque nós somos esses do Evangelho da Graça. Verso 17, Thay, por favor. Do restante, o azeite que está na mão, é isso? Do azeite que está na mão, o sacerdote, azeite fala de quê, irmãos? Óleo de unção, né? O sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Olha só, primeiro veio o sangue colocado
ponta da orelha direita, polegar direito, polegar do pé direito. Depois disso veio o óleo, também na orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito. Porque aonde tem o sangue de Cristo colocado, tem unção de Deus também na sua vida. Amém, irmãos? Tem o sangue, tem que ter unção. Tem que ter vida, tem que fluir. Além de purificar os seus ouvidos, o nosso caminhar, ele ainda dá unção para que você possa fluir aonde você chegar. Aonde você pisar vai ter que ter unção. Aonde você colocar a mão vai ter que ter unção. Quando você for ouvir alguma coisa, está bloqueado com sangue. E ainda vai ter que, quando você ouvir, vai sair da sua boca coisas que tem a ver com a unção. Porque Deus colocou isso sobre você. Sangue e o óleo. Ser guardado e cheio de unção. Aonde tem o sangue, o diabo não pode tocar. Aonde tem o sangue, o inimigo não toca mais. Quem aqui é lavado pelo sangue de Jesus, amém? Você é guardado pelo sangue. Você pisar em algo, você é guardado pelo sangue e tem unção. Aleluia, amém, irmãos? Eu lembro de um movimento que começou através das Assembleias de Deus. Acho que foi chamado Rua Azusa. Quando as pessoas entravam nessa rua, já eram completamente carregadas da unção de Deus. Quando as pessoas entrarem dentro da sua casa, elas vão sentir a unção do Senhor. Quando você estiver dentro do ônibus, ali tem unção dentro daquele ônibus, amém, irmãos? Porque você está lá, purificado e cheio de vida, cheio de unção de Deus, aleluia. Agora o interessante é que esse homem, que era o mais desprezado de todos, agora se torna purificado e com a unção de Deus. Está vendo aí como é que é a situação? É purificado e cheio de unção. Nos dias do Velho Testamento, somente reis, profetas e sacerdotes que poderiam receber essa unção. O óleo era derramado somente sobre esse tipo de gente. Lembra que Davi, o óleo foi derramado sobre ele, porque era para se tornar rei. Qualquer outro tipo de pessoa não tinha óleo derramado sobre a cabeça. Só profetas, reis e sacerdotes. Só esse tipo de pessoas poderia receber essa unção. E eles tinham habilidades especiais. Na nova aliança, quem é filho recebe o óleo da unção do Senhor. O óleo foi derramado sobre você. O óleo foi derramado sobre essa igreja. Para quê? Para nos guardar, para nos trazer unção, para nos purificar, para liberar palavra de fé, palavra de vida, para quando vier o mau testemunho, você combater isso, para quando vier a má notícia, você conseguir responder da melhor maneira possível, porque você é purificado e cheio da unção, cheio do óleo do Senhor, amém, irmãos? Então, os desprezíveis, que como eu e você também somos, pela sociedade, e um dia o Senhor nos achou, os fracos, como Paulo o próprio fala, abre aí 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Esse tipo de gente que Deus escolhe. 2 Coríntios 12, 7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha a preocupação de Paulo, irmãos. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus escolhe os fracos. Mas fracos em qual sentido? Lembra como ele começa o texto? Para que eu não me ensoberbecesse.
Porque talvez você pode se achar o melhor e melhor do mundo. Aí eu passei no Enem, nota 10. Eu sou o melhor. Mas eu profetizo que você vai ter nota 10, amém? Mas é por sua causa. Você é muito fraco. É por causa de Cristo, amém, irmãos? Paulo tem o cuidado de não se ensoberbecer. E ele diz que, a fim de que eu não me exalte. Eu sou o melhor líder de célula dessa igreja. Olha a minha célula como que ela é. O lanche da minha célula é lasanha, torta de camarão. A do outro lá é pipoca com kisuke. São pequenas coisas, mas às vezes se exalta, né? Às vezes você é o melhor lá na empresa. Presta atenção. E aí talvez você se exalta na frente dos seus colegas de trabalho. Esquece que Deus é que te deu a habilidade, Ele que purificou a sua mão, seu polegar direito, e colocou o óleo da unção. Às vezes você é o melhor aluno lá na sua escola. Você é o filho que mais obedece os pais. É a melhor mãe do mundo, que dá a melhor criação. Não, é porque Deus que te capacita, Deus que te capacitou. Para que isso não acontecesse, Paulo teve um espinho na carne, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Minha graça te basta. E ele diz: se tem perseguição, se tem tribulação, se eu passo por necessidade, nisto eu me glorio, por amor de Cristo. Não sei se você está passando por algo, irmãos, mas até nisso você precisa se gloriar, por amor de Cristo. Quando você faz isso, o que você está passando vai ser esquecido. Amém, irmãos? Amém? Eu queria falar algo aqui, mas eu não vou falar, só pensei mesmo. Era um testemunho, mas deixa fluir, ainda não acabou. Então, irmãos, se passar por algo, lembre-se, nós éramos os mais desprezados, os leprosos. Um dia o Senhor nos achou. Nós perguntamos se Ele queria nos curar, Ele nos curou. E nós passamos pelo processo de purificação. Estamos curados e agora purificados. Agora nós precisamos purificar os ouvidos, o que a gente vê, o que a gente toca, por onde a gente anda, para que esse detox, quando terminar o 7º dia aqui, você está flutuando diante do Senhor, amém? Você vai fluir de uma maneira poderosa, você vai se tornar uma vida mais leve. Não que não vai ter problema, vai ter. Se não tiver problema, já é um problema, porque todo mundo tem. Mas você precisa passar pelos problemas fluindo em Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo? Guarde sua casa, guarde sua vida. Você que é filho, ore pelos seus pais. Você que é casado, ore pelo seu casamento. Cuidado quando você estiver trabalhando. Cuidado quando você pegar o ônibus. Cuidado quando você receber uma mensagem. Cuidado com o que você olha na rede social, na internet. Tenha mesmo detox. Desintoxicação espiritual. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Não conte para ninguém. É um segredo nosso. E ore pelos seus pastores todos os dias. Ore pelos seus pastores. Cadê os irmãos do louvor? Vamos adorar o Senhor. Amém, irmãos? Lembrou aí? Pegou aí? As duas aves significa Cristo. A que morreu e a que foi colocado o sangue, que significa Cristo ressurreto.
colocado o sangue na orelha, na ponta da orelha direita, no polegar direito, no polegar do pé direito, para você ser guardado pelo Senhor. Ao mesmo tempo foi colocado óleo, para que você tenha a unção de Deus, para que você venha fluir no Senhor. Tenho certeza que amanhã vai ser um dia novo. Amanhã vai ser um dia diferente na sua vida, porque hoje você está decidindo ter um detox, eliminar informações que talvez tenham te abatido,